Bom dia, boa tarde, boa noite, Areners, boa noite, Caio, não tem Caio, hoje eu tô sozinho aí, olha, mas tamo junto. Então, vamos falar de quê? Vamos falar de cinema um pouquinho, vamos falar do futebol brasileiro, vamos dar as recadinhas aí. Então, não esquece, @NaArenaCast em todas as redes sociais, NaArenaCast no seu agregador favorito, no Spotify, no podcast, no Google Podcasts, no Deezer, na Amazon, onde você quiser encontrar a gente, você encontra. Também tem o beacons.ai/NaArenaCast, que é onde tem tudo sobre a gente. Seguinte, começou, querendo ou não, começou não, né? O ano começou muito bem de filme, nós já tínhamos um filme aí batendo o primeiro bi do cinema mundial em 2023, e agora, velho, nós temos aí mais coisas acontecendo. Por quê? Nós temos dois filmes que são os mais badalados do momento, né? Que é o filme da Barbie e o Oppenheimer. Oi, Barbie. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só pra você dar de carro? Fala sério. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Anda, Barbie, vamos, Barbie. O filme da Barbie é uma comédia romântica em live action baseado na boneca da Mattel, velho. E a boneca simplesmente é a boneca Margot Robbie, que eu sempre falo Margot Hobbit, Margot Robin, Margot um monte de coisa, menos Margot Robbie, que é o nome dela. E tem o Ken, que é o Ryan Gosling. Ninguém gosta do Ryan Gosling, mas beleza. Mano, o filme foi dirigido e escrito pela Greta Gerwig. Mano, ela é tipo uma autora super feminista e vem causando pra caralho nos últimos dias no cinema mundial. Porque muita gente não concorda com algumas posições dela e ela não concorda com muita posição da maior parte das pessoas. Mas é um filme muito interessante. Uns episódios atrás eu tinha dito já, antes de ter a confirmação do lançamento, que pra mim seria o melhor filme. A Barbie teve um live action meio que animação nos anos 2000 e tudo mais, só que nunca foi muito pra frente, e esse é o primeiro live action oficial, mano. Teve um monte de desenho lá pra trás e tudo mais. E, mano, o mais legal desse filme é que ele se tornou a maior estreia de 2023, arrecadando mais de 200 milhões de dólares no seu primeiro final de semana nos Estados Unidos, velho. E superou o Oppenheimer, de um dos maiores diretores, que agora eu já vou começar a falar dele, que é o Christopher Nolan, que também estreou na mesma data. O Nolan, ele é maravilhoso, ele não deixou passar, falou, não vou estrear, e eu estreiei o bagulho, Oppenheimer. Você pode me esperar um pouco, Ken? Claro, por você eu faço tudo. Ah, melhor assim. I hurt myself today. Oppenheimer é um filme, mano, é o nome do filme, né, no caso de uma pessoa. Muita gente não sabia quem era, o anjo da morte, Oppenheimer, que é o cientista que criou a bomba atômica, tá ligado? E tipo, porra, é muito foda, é muito foda. Spoiler histórico, não se esqueçam nunca, spoiler histórico, não existe spoiler pra filme histórico, coisas que aconteceram na história. O filme é um drama biográfico dirigido pelo Christopher Nolan, mano, que é maravilhoso, como eu já disse, diretor aí dos melhores filmes do Batman de todos os tempos, e ele é estrelado pela Cillian Murphy, pelo Robert Downey Jr., tem mais uma galera aí que, dane-se, eu não vou lembrar o nome de todo mundo não, que eu ainda nem assisti, mas eu conheço um pouquinho da história. O Oppenheimer, ele foi o diretor científico do Projeto Manhattan, que desenvolveu as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, mano, terminando a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou conhecido como o pai da bomba atômica. Ele era basicamente o anjo da morte, velho. E ele morreu de câncer, só que o pessoal costuma falar que ele morreu de tristeza, porque ele não era a favor de tudo aquilo. Ele morreu como um grande pacifista para a história da humanidade, né? E isso torna a história dele ainda mais legal. Muita gente não conhecia
a história do Oppenheimer, e o Oppenheimer tá aí, tá quebrando tudo nos cinemas também, tá? O Oppenheimer, ele morreu em 1962, aos 62 anos, vítima de câncer, como eu falei. E ele já tinha ganho o prêmio Enrico Fermini em 63 e a medalha presidencial da liberdade em 65, mano. Por quê? Porque ele foi um dos grandes desenvolvedores, como eu disse, lá no projeto Manhattan, que é o projeto da bomba atômica e tudo mais. E querendo ou não, a gente sabe da importância que isso tudo teve para a humanidade naquele período. I would find a way. Corro pra fugir do passado. Quando você vê um clarão, é a força de aceleração. Um raio me acertou, me transformou no Flash, o homem mais rápido do mundo. Você já ouviu falar no The Flash? O The Flash, tipo... Mano, muita gente tá falando mal do filme do The Flash na internet. Por quê? Internet. Quando eu falo falando mal na internet, vocês já sabem que é no Twitter. Que não é mais Twitter, agora é o X. O Elon Musk tá viajando aí das ideias pra variar. E criou agora um novo nome, né? Matou o passarinho e colocou um Xzinho. Não sei o que ele quis dizer. Será que é por causa da SpaceX, das coisas dele lá, do Tesla Model X? Tipo, não sei, não sabemos. Impossível saber o que tem na cabeça desse maluco. Mas então, vamos lá. O filme The Flash, então, como eu disse aí, ele envolve muita coisa. Por quê? Nós estamos passando em Hollywood pela a greve dos roteiristas e do pessoal e tal, e que é um tema que é bem, não é complexo, mas é um tema grande de ser abordado. É o que basicamente ele é uma briga contra os streamings, porque os streamings pagam mal para esse pessoal que recebe uma espécie de royalty por venda que essa série ainda tenha, ou o filme ainda tenha. E isso envolve um monte de coisa. E simplesmente saiu aí o The Flash nos últimos meses, se eu não me engano, saiu em junho, mano. E eu assisti agora. Muita gente falando mal. Por quê? Porque o senhor Ezra Miller, que é o Flash, ele meio que dá uma causada, velho. Ele meio que dá uma causada. Ele já sentou a porrada em fã. Ele foi acusado em 2019 de beijar à força uma mulher na Alemanha, mano. Ele foi acusado de assédio sexual. Tem várias outras polêmicas de briga. Ele tacou cadeira em uma senhora. Ele agora no tapete vermelho do Flash, ele sentou um murro na cara de um fã, tipo... O Ezra Miller ele tem problema com algum tipo de entorpecente, uns psicotrópico muito louco aí. E ele não consegue segurar o pipiu dele dentro da calça. Mas isso não quer dizer que o filme não foi bom. Por quê? Vamos lá. Galera, não é spoiler, como eu disse. Entra um pouquinho naquela história do spoiler histórico. Porque todo mundo conhece, todo mundo pelo menos que gosta de DC, sabe que o Flash ele tem toda uma história do pai dele. Que o pai dele tá preso pela morte da mãe dele. Só que não foi o pai dele que matou a mãe dele. E o filme basicamente ele se passa sobre isso. Só que o mais legal disso tudo é que ele entra em outros momentos como se fosse um multiverso. Aí ele vai quebrando a malha temporal e isso é muito legal. Vai acontecendo muita coisa legal. Inclusive, nós temos aí a participação de alguns Batmans e de alguns Supermans. Eu confesso que eu fiquei muito feliz. Eu não quero dar esse spoiler de falar qual foi o Batman, qual foi o Superman. Só que as surpresas são muito boas. Então, eu acho que vale muito a pena. Todo mundo sabe, o Ezra Miller é o Flash e temos o Michael Keaton como um dos Batman. Legal, tem o Michael Keaton que é o meu Batman favorito. Aí tem um Batman que eu não gosto, que eu esperava muito que ninguém gostasse, porque é péssimo aquele cara. E tem o Batman mais lindo de todos os tempos. Podia ser o Yuri Alberto, mas não é o Yuri Alberto. Vocês assistam o filme que vocês vão saber. E, mano, o filme é muito bom. Tudo que acontece no filme, tipo, acontece no momento certo. Foi bem legal. O diretor do filme é o Andy Muschietti. Ele fez vários outros filmes. Ele fez o It, A Coisa. Ele fez o Bumblebee, se eu não me engano, e Aves de Rapina junto com a Christina Hudson. Tipo,
é um cara bom, mano. O filme, como ele estreou em 15 de junho de 2023, ele estreou. Então já tem um tempinho aí que o filme estreou e eu assisti ele só no final de semana. Valeu muito a pena. Vale muito a pena. Então eu vou correr. E o que é certo eu vou fazer. Posso fazer de tudo. Tinha mais um monte de caso pra falar. Eu queria falar sobre o caso do Neymar batendo bola com Pedro Scooby, mas pra falar sobre isso eu tenho que estar com o meu truta Caio. Então não vai ter Neymar batendo bola com Pedro Scooby. Não vai ter todas as tretas do Twitter aí. O Twitter tá pegando fogo nos últimos dias. O ex-Twitter, né, no caso agora o X. Mas mesmo assim, eu continuo sendo o Pierre, o seu host. E solta a vinheta aí, editor. Chegando, levou a Marinha, só o Davidson, roubando a bola dentro, bateu na arena. E aí então, o que acontece? Nós temos um monte de coisa para falar de futebol. Eu vou ser bem direto e reto, porque acredito eu que não vale tanto a pena a gente se prender em algumas coisinhas que aconteceram nos últimos dias aí. O Campeonato Brasileiro, o Botafogo tá muito bem, tá lá na frente, tá batendo na cara de todo mundo sabe disso. O Botafogo, por enquanto, se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, velho, o Botafogo era o campeão. E ia ser um puta de um campeão. Mas nós temos aí pra falar, ó. Nós, que eu digo eu falar e vocês escutar, porque isso aqui se tornou um grande monólogo. Então vamos lá. Temos aí o Campeonato Brasileiro para ser comentado, a Copa do Brasil, semifinais da Copa do Brasil. Já tivemos 2 jogos aí das semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians e São Paulo, e já tivemos também um Grêmio e Flamengo, mano. Podemos ter reedição da final de 2022, vamos falar sobre isso já já. Tem saída de clube, tem quebradeira, tem um monte de coisa, se liga. Então tivemos aí no final de semana, editor, no final de semana do Campeonato Brasileiro a 17ª rodada. Sabemos que o Corinthians, o Grêmio, o América Mineiro e o Cuiabá, se eu não me engano, tem um jogo a menos, então a tabela vai dar uma modificada aí nos próximos dias. Vou passar bem rápido pelos resultados, só para vocês saberem mais ou menos quais foram os resultados. Vocês assistiram os jogos no final de semana, vocês são bravos, vocês acompanham tudo isso. Então ficou Fluminense 1, Santos 0, Atlético do Paraná e Cruzeiro, o jogo que se tornou até então o melhor jogo do Campeonato Brasileiro de 2023, 3-3. O Internacional perdeu para o Cuiabá, olha o Deivinho, 2-1. Corinthians deitou no Vasco da Gama, 3-1. Com o último gol de Roger Guedes com a camisa do Corinthians. E olha a curiosidade aí, gente. O primeiro gol do Roger Guedes com a camisa do Corinthians foi sem torcida. E o último gol do Roger Guedes com a camisa do Corinthians também foi sem torcida. O Calvo, né? O Calvo. A tropa do Calvo. Deixa eu chegar, tem que aturar. A tropa do Calvo tá em outro patamar. Deixa eu chegar, tem que aturar. A tropa do Calvo tá em outro patamar. Deixa eu chegar, tem que aturar. A tropa do Calvo tá em outro patamar. Mano, o Calvo foi embora. O Calvo fechou com o Al Rayyan, velho. Fechou com o Al Rayyan. Nem jogou o primeiro jogo da Sul-Americana aí, das oitavas de final, que a gente já vai falar sobre isso. Eu vou ser bem rápido aqui. O Fortaleza perdeu em casa, lá no Castelão, pro Bragantino por 3-0. O Flamengo ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro. O São Paulo e Bahia 0-0 no Morumbi Tricas. Palmeiras 4, América Mineiro 1. Que jogo! O Palmeiras deitou. Mano, foi, olha, cabuloso. 4-1 também foi o Botafogo pra cima do Curitiba. Confesso que eu estou com medo de pegar o Botafogo no segundo turno aí do Campeonato Brasileiro, tá? E o Grêmio e o Goiás empataram, foi o último jogo da rodada, e foi o último jogo de tudo que tivemos no final de semana referente ao Campeonato Brasileiro. Aí, vamos lá, olha como estão as coisas.
O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. O segundo colocado é o Flamengo com 31, acompanhado do Palmeiras também com 31 em terceiro lugar. E o Grêmio com 30, velho, é o quarto colocado. Para baixo é 28, 28, 27, 26 e o negócio tá ficando apertado ali, tá? O Corinthians, que é outro ponto dessa tabela aí que a gente sempre comenta, porque vem brigando, mesmo aí estando já há praticamente 10 jogos sem perder. Não, nos últimos 10 jogos foi uma derrota, um empate e 8 vitórias, tá ligado? Coisa linda. Esse é o meu Corinthians. O Corinthians é o 14º, passando o Santos, tá? E ainda tem um jogo a menos. O Corinthians tem 19 pontos em 16 jogos e tem um jogo a menos. O Santos tem 17 jogos e 17 pontos. O Corinthians passou, ficou então o Corinthians 14º, Santos em 15º. E o Goiás é o primeiro time fora da zona de rebaixamento em 16º. Aí na zona nós temos o Vasco é o último colocado, o América Mineiro penúltimo, Coritiba e Bahia. Velho, o negócio tá cabuloso no Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer. Quando estivermos de novo aqui juntos, Caio e eu vamos falar muito mais sobre o Campeonato Brasileiro. Porque a rodada agora que a gente vai comentar aqui é a rodada que está rolando. Então, muito jogo, eu não vou comentar, eu vou deixar aí para falar depois com o Caio. Mas assim, nós temos Sul-Americana rodando e nós temos Libertadores. Eita, quase não sai. Libertadores das Américas, tá? Na Sul-Americana, o Brasil tá bem representado na Sul-Americana, né? A gente sabe disso aí. Praticamente todos os times brasileiros que já estavam aí ficaram, se eu não me engano, um saiu, mas ok. O Botafogo está perdendo, mas ainda pode mudar tudo isso daí. Então corta, Caio, quando eu falei do Botafogo aqui, que eu espero pra caralho que perca, mas corta. Jogos que já aconteceram foi Fortaleza 1-0 no Libertad, Corinthians ganhou de 2-1 de virada do New Old Boys, o Defensa e Justiça ganhou do Emelec de 2-1, e aí tem alguns outros jogos para acontecer ainda tem o jogo do São Paulo com o São Lourenço, ainda tem o Nublense e LDU de Quito, então muito provável que esse podcast já vai estar no ar e o jogo não vai ter acontecido, então no final de semana nós falamos sobre esse jogo e tem um clássico brasileiro aí, clássico das multidões, do coelho com a salsicha voadora, a linguiça voadora, América Mineiro e Bragantino. Vamos ver para onde vai isso daí. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, vai jogar o segundo jogo lá na Argentina. Esperamos muito que o time continue jogando bem como jogou ontem. Teve gol do Wesley e gol do Yuri Alberto, que tem que assumir agora as caras do time quando o Renato Augusto não tiver, porque nós não temos mais o Roger Guedes, que foi embora, como eu já comentei. Triste como uma tarde de outono, tá ligado? Mentira, Roger Guedes, boa sorte, calvo. Eu também iria, são quase 5 milhas na conta por mês, olha, leva mal, mas eu também iria. Aí, do outro lado, nós pensamos o quê? Temos o jogo do Fluminense. Por quê? Eu quero falar da Copa do Brasil, mas eu vou deixar para falar da Copa do Brasil depois das duas semifinais. Eu vou falar do jogo do Fluminense. Foi Fluminense contra o Argentinos Júnior lá na Argentina. Foi 1-1 o jogo e nós tivemos a expulsão do Marcelo Chuelvi. Por quê? Porque o Marcelo simplesmente, entendam, não julguem ainda. O Marcelo quebrou a perna do jogador Sanches lá do Argentinos Júnior. Não foi na sacanagem, não teve maldade. Ele foi defender a bola, o Marcelo não é um jogador violento. Se fosse o Fagner, o Felipe Melo e tudo mais, a gente sabe que não teria nem como passar pano para isso. Mas foi o Marcelo é um jogador icônico do futebol brasileiro aí nos últimos anos, grande ídolo do Real Madrid, grande ídolo da seleção brasileira. Então assim, não dá pra gente colocar ele no bololô como se tivesse sido aí
Uma sacanagem dele, na hora ele ficou desesperado, chorou pra caralho. Marcelo, força pro menino também, o Alex. Eles já conversaram, Alex, se eu não me engano, Alex Sanches. Nossa, Alex Sanches é o outro louco. É alguma coisa Sanches, mano, Júnior Sanches, sei lá. Eles conversaram, ele foi no hospital visitar o cara já teve alta, esse caralho. Então assim, vai ficar afastado, foi uma cena horrível, horroroso. Me fez mal. Mas foi feio. Então, melhoras aí pro rapaz do Argentinos Júnior, por mais que a gente saiba que muitas vezes alguns jogadores argentinos e boa parte da torcida sejam grandes racistas, filhos de uma puta que não mereçam menos que isso. Mas não é o caso. O rapaz falou que tá tudo tranquilo, que ele não ficou puto, ficar tranquilo, tipo... Se conversaram, trocaram o celular ali pra ficarem... O Marcelo tá bem preocupado com o rapaz, quer saber o que acontece, como que ele vai estar. Então, é isso aí, melhoras. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Nós tivemos 2 jogos aí na semifinal da Copa do Brasil, galera. Olha, semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo. Coisa maravilhosa. O Corinthians ganhou de 2-1 do São Paulo e os 3 gols foram do Corinthians. Por quê? Foram 2 gols de 2 ídolos. Renato Augusto deixou um aos 48 e outro aos 81. E o Cássio diminuiu para o São Paulo ali. Teve princípio de briga, como sempre tem Corinthians e São Paulo. Porque o Luciano é um grande de um babaca. Eu não posso ficar falando mal, porque simplesmente o Caio não está aqui para defender o time dele. Segundo jogo, Corinthians e São Paulo. Vai rodar no dia... Deixa eu lembrar aqui no Google. Na quarta-feira... Dia 16/8, vai ser o segundo jogo entre Corinthians e São Paulo, 23h30 aqui, então o jogo deve ser ali às 7h30 no Brasil. Mano, esse jogo tem algumas coisas novas, porque o Corinthians vem sem o Rojas, que tá machucado, vem sem o menino ainda, o Moscardo, que vinha fazendo um grande papel aí nos últimos jogos, só que também... Teve uma cirurgia, né? No caso, ele teve uma cirurgia de apendicite aí para remoção da apêndice. Tá bem, o menino já deve estar para voltar a treinar e tudo mais, e não temos o Roger Guedes. Enquanto, em contrapartida, o São Paulo vai ter Rames Rodrigues e Lucas Moura. Tá bom para você? Para mim não tá. Os caras são bons. Se os caras jogar o que eles sabem jogar de bola, vai dificultar e a gente vai ganhar só de 2-0. O outro jogo, Flamengo e Grêmio. O Flamengo ganhou de 2-0 no primeiro jogo, lá no Maraca. 2-0, mano, 2-0 no Maraca. Simplesmente não temos aqui. Eu cliquei no caralho do jogo errado. Olha isso, que beleza. Foi 2-0 na Arena do Grêmio, pra falar a verdade. O Kahneman foi expulso e teve gol do Bruno. O Bruno Alves, não sei, faço a menor ideia de quem seja Bruno Alves, foi o gol contra, tá, do Grêmio. Eu fiquei pensando que era do Flamengo. E gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol da torcida aí. Então, como eu disse, pode ser reeditada a final da Copa do Brasil. Tanto no caso do Corinthians e Grêmio, onde o Corinthians já foi campeão em cima do Grêmio, onde o Grêmio já foi campeão em cima do Corinthians, quanto o Corinthians e Flamengo, que o Flamengo foi campeão no ano passado, né, quando ainda tínhamos Vitor Pereira. Então, galera, isso daqui foi só um dropzinho, foi pra ser rapidinho. Pode ver que ficou bem corrido. É difícil gravar sozinho, eu sei, mas a culpa foi minha. Peço desculpas aí a todos vocês e ficamos sempre agradecidos por você que ouviu até aqui. Não esquece, @NarenaCast em todas as redes sociais, NarenaCast no beacons.ai/NarenaCast, ArenaCast no Spotify, no Deezer, no Amazon, em todo canto. Então, chega com nós que vai dar rock. As coisas vão melhorar. Essas últimas semanas tá uma correria do caralho. Eu voltei pra autoescola, então já viu como é que é. Mas estou para entrar de férias do trabalho e vou conseguir manter uma qualidade e uma longevidade melhor aí. Caio, beijinho, tamo junto, valeu. Apita o árbitro, fim de jogo. Para o alvo, disseram que sou estiloso só porque lancei o calvo. E só para falar dos jogos que o PR não citou, nós tivemos Deportivo Pereira 1, Independente Del Valle 0,
Nacional 0, Boca Juniors também 0, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. Palmeiras ganhou do Atlético mesmo jogando em Minas Gerais e traz uma boa vantagem aqui para o Allianz Parque. O Flamengo venceu, mas penou para ganhar do Olímpia no Maracanã, placar mínimo de 1-0. E o Atlético Nacional aplicou uma sonora goleada em cima do Racing, foram 4-2. O Atlético Nacional chegou a abrir os 3-0, o Racing buscou uma reação, mas não foi suficiente, acabou sendo derrotado. Já pela Sul-Americana, nós tivemos Estudiantes 3, Goiás 0, Botafogo 2, Guarani 1, São Lourenço 1, São Paulo 0. São Paulo jogou de calça jeans molhada, parece que não queria resolver na Argentina a classificação, mas enfim, eu acho que consegue se superar no Morumbi e buscar aí a vagas para as quartas de final. O América Mineiro empatou com o Bragantino 1-1 e o Nublense perdeu para a LDU de Quito pelo placar de 1-0, mesmo jogando em casa. Bom, é isso, eu fui, até mais e tchau!